Bom, hoje vamos seguir esse assunto da logística reversa de pós-consumo. Então, na aula passada, eu estava comentando sobre a logística reversa de pós-consumo, né, a diferença dela para a logística reversa de pós-venda. Então, a logística reversa de pós-consumo, ela pressupõe que o consumidor ele consumiu o produto, né, ele utilizou o produto ou totalmente ou parcialmente. Né? Então, se ele utilizou parcialmente, esse produto pode ser destinado a um segundo possuidor que vai utilizar esse produto e depois talvez um terceiro, um quarto, até chegar um momento que aquele produto não há mais a possibilidade de ser utilizado. Tá? Então, por exemplo, tu poderia ter um eletrodoméstico na tua casa, uma geladeira, utilizou durante 5 anos, depois comprou uma nova e vendeu como produto de segunda mão essa geladeira, uma outra pessoa compra, utiliza durante um tempo até a geladeira não funcionar mais. Então essa é a ideia da logística reversa de pós-consumo. Ou então aquelas embalagens que a gente utiliza, né, o produto quando a gente compra no supermercado, no armazém, em qualquer lugar, e depois que a gente acaba de utilizar o produto, a gente joga fora a embalagem. Então isso também é logística reversa de pós-consumo. Então hoje a gente vai falar um pouco mais. A logística reversa de pós-consumo, ela deverá planejar, então planejamento, operacionalização e controle do fluxo de retorno dos produtos de pós-consumo ou de seus materiais constituintes, quando é no caso, por exemplo, dos componentes, lembra que eu falei? Então a ideia seria esse fluxo contrário do consumidor ao varejista, ao atacadista, ao fabricante e talvez até ao produtor. Ou então o canal reverso alternativo, que seria, por exemplo, os catadores ou as usinas de reciclagem, né, que não fazem parte do canal tradicional. Então eles são classificados em função de seu estado de vida e origem, em condições de uso, fim de vida útil ou resíduos industriais. A gente já comentou um pouquinho sobre eles na aula anterior, mas agora vai ser bom que a gente vai poder dar mais alguns exemplos a respeito deles. Então tem aqueles produtos, como eu falei, que eles ainda têm alguma condição de uso, né? Então eles não estão totalmente destinados ao descarte. Então refere-se às atividades em que o bem durável e o semidurável, a gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses, mas só para vocês terem uma ideia, o bem durável é aquele que vai durar anos e anos e anos. O bem, aí a gente tem o bem durável, o bem descartável, que são as embalagens, que vão durar dias ou talvez até horas, e o semidurável é um meio caminho entre o durável e o descartável. Então, quando a gente compra, imaginem dois tipos de produtos, uma caixa de leite longa-vida, né, e uma geladeira. Então, quando tu compra a geladeira, tu espera que a geladeira dure anos e anos, correto? Então, ela é um bem durável. Quando tu compra uma caixinha de leite longa-vida, tu não espera que ela dure anos e anos, né? Até porque ela vai estragar. Tu espera que ela dure alguns dias ou alguns meses, de acordo com a data de validade dela e de acordo com o momento que tu for abrir essa caixinha de leite. Então esse é um produto descartável, porque ele vai ter uma duração muito pequena. O semidurável é um meio caminho, e aí o semidurável vai depender muito do referencial que tu vai usar. Por exemplo, tu vai considerar que um semidurável, se a geladeira vai durar 8 anos e se a caixinha de leite vai durar uma semana, aí tu vai classificar o semidurável, por exemplo, como um ano e meio, vai depender da classificação que tu vá utilizar. Então, aqueles que têm condições de uso, geralmente são os bens duráveis ou semiduráveis. Então, eles têm que durar pelo menos alguns meses para estar em condições para que uma outra pessoa utilize ele. Então, preciso ter esse interesse de reutilização, adentrando no canal reverso chamado reuso, que é o mercado de segunda mão,
que vai funcionar esse produto até atingir o seu fim de vida útil, né? Porque a gente vai estender essa vida útil deles. Então, alguns exemplos são os livros usados, né, que vão ser vendidos em sebos. Então, a gente tem aqui a feira do livro usado e os brechós e bazares, né, na qual a gente vai ter as roupas e calçados que depois que algumas pessoas utilizam, ele ainda tendo condições de uso, ele pode ser colocado à venda por preços menores, logicamente, para que outras pessoas possam comprar. Então, geralmente, os bazares e os brechós, eles estão ligados a alguma entidade filantrópica, né, muitas vezes religiosa, né, que fazem esse trabalho, e hoje, modernamente, na internet, por meio da chamada economia compartilhada ou consumo colaborativo. Quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso, né, a economia compartilhada ou consumo colaborativo, eu sugiro que vocês entrem nesse mesmo canal do YouTube no nosso curso sobre consumo consciente. São várias aulas e tem uma que a gente fala sobre o consumo colaborativo, ok? Bom, mas tem aqueles produtos que eles atingiram o fim de vida útil, né? Então, a logística reversa de pós-consumo poderá atuar em duas frentes, né? Os bens duráveis e os descartáveis. Então, na área de atuação de duráveis e semiduráveis, os bens entrarão no canal reverso de desmontagem e reciclagem industrial, e seus componentes poderão ser reaproveitados e remanufaturados, retornando ao mercado secundário ou à própria indústria que os reutilizará, sendo uma parcela destinada ao canal reverso de reciclagem. Então, esse é o caso, por exemplo, de carros, de bicicletas, de algum aparelho eletrônico, de computadores, na qual não há mais como o produto na sua totalidade talvez ser consertado. Então o que se faz? Se tiram as peças, né, a desmontagem, e se aproveitam algumas peças num novo produto. Então isso vai retornar ao chamado mercado secundário, que é o mercado de segunda mão que a gente conhece, ou pode ser utilizado pela própria indústria que vai aproveitar essas peças, né, e reutilizará no seu processo produtivo novamente, né? E alguma coisa dessas peças podem ser utilizadas no canal da reciclagem. Bom, mas ainda tem os bens de pós-consumo descartáveis, que em alguns casos possuem condições técnicas e econômicas, e esses produtos vão retornar por meio do canal reverso de reciclagem industrial. Então é o caso que a gente já tinha comentado das embalagens de alumínio, né, das latinhas de alumínio. Então o que acontece com elas? As latinhas de alumínio, elas são recolhidas, elas têm um grande interesse econômico para os catadores, porque elas têm um valor que acaba sendo maior do que outros tipos de produto. Então, por isso que no Brasil a gente tem quase 100% das latinhas de alumínio de refrigerante, de cerveja, são recolhidas e vão participar desse processo de reciclagem, porque elas remuneram de alguma forma melhor os catadores do que os outros materiais. Então, no caso do alumínio, né, o metal, ele vai passar pelo processo de reciclagem, mas como que ele funciona? É como se o material fosse todo dissolvido, né? Então ele fica dessa forma, como se fosse um pó, né? E depois ele vai no processo aqui no aquecimento, virar de novo esses lingotes, né, de alumínio, e aí depois todo o processo industrial, né, de reciclagem, a reciclagem industrial vai fazer novas latas de alumínio. Então isso funciona para as latas de alumínio, funciona para o plástico, funciona para o papel, para diversos tipos de produtos que temos hoje. Alguns existe uma dificuldade existe uma maior dificuldade para fazer a reciclagem, como no caso do isopor, né? E dessas latas
né? Como a gente vê aqui, são latas diferentes, né? Não são alumínio, são latas. Essas latas também têm dificuldades tanto técnicas, né, tecnológicas, quanto econômicas, porque às vezes tu consegue ter tecnologia, mas fica tão caro que se torna inviável economicamente fazer aquela reciclagem. Então sempre é interessante, por isso que é interessante que a indústria, quando ela vai pensar no produto e na embalagem que ela vai fazer, ela pense se aquela matéria-prima que ela vai utilizar vai favorecer a reciclagem lá na frente, quando o consumidor descartar o produto. Então, os materiais constituintes, vejo que aqui tem as latinhas de alumínio, né? Elas são os materiais constituintes, ou seja, de que é feito o produto, né? A matéria-prima dele, eles são reaproveitados e se constituem matérias-primas secundárias, que voltam ao ciclo produtivo pelo mercado correspondente. Então, isso aí é a chamada economia circular, que é muito importante no nosso estudo. Bom, mas quando nada mais é possível, né, quando tu não tem como reutilizar o produto, quando tu não tem como desmanchar, desmontar, né, e utilizar no novo produto, quando tu não tem como reciclar, quando não tem como fazer nada disso, né, e ele voltar ao ciclo produtivo, aí a solução é a disposição final. E aí existem algumas formas que a gente vai falar em outras aulas. Uma delas são os aterros sanitários, na qual tu vai ter todo o cuidado com o chorume, né, que é aquele líquido escuro que pode entrar no solo e contaminar os lençóis freáticos. Então o aterro sanitário tem todo esse cuidado, tanto na superfície quanto na parte no solo, né? Já o lixão não, já o lixão, como vocês veem a diferença, ele é colocado sem nenhum cuidado, né, sem nenhum planejamento, e existe um meio termo entre lixão e os aterros sanitários, que são os aterros controlados. A gente vai falar sobre cada um deles e também sobre a incineração, que é a queima do lixo para gerar energia, tá? Que também é motivo de questionamento de muitos lugares, né, pelos impactos que vai gerar. Bom, então essa segunda parte, né, da logística reversa de pós-consumo, espero que tenha ficado claro. É um assunto muito interessante, e, digamos assim, é o coração da logística reversa, a gente entender a logística reversa principalmente a de pós-consumo, tá? Aqui estão os nossos contatos no Instagram, eu peço que você se inscreva nos nossos canais no YouTube, e o nosso site, o administraçãoverde.com.br, e as nossas redes sociais. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.